Salve, salve, minha gente! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do Papo Reto Filosófico. E nós vamos começar aqui falando justamente sobre o mito da caverna de Platão, filósofo grego. Em sua obra República, no capítulo 7, ele propõe a seguinte ideia. Imagina que você vive dentro de uma caverna como prisioneiro. E tudo que você consegue ver são as sombras projetadas pelos seus captores na parede. Você não consegue nem ver a luz ou a fogueira que é acesa para fazer as sombras. Você só enxerga realmente as sombras. Só que um dia é permitido que você possa andar pela caverna. E agora você, pela primeira vez, você olha aquela fogueira, vê que é ela que gera a sombra, e você vê os objetos que aparecem ali é o que está sendo projetado. E olha que interessante, ao analisar de perto os objetos, você percebe que aquelas concepções não eram iguais às sombras. Vocês sabem, quando a gente projeta a sombra de um objeto na parede, eu posso muito bem esconder algumas das características deles. Por exemplo, uma xícara, se eu não mostrar a sombra do cabo dela, a xícara não tem cabo. E olha que interessante, a partir do momento que eu enxergo ele sobre a luz da fogueira, eu já vejo o cabo, então a sombra já não condiz mais com a realidade. E aí depois esse mesmo prisioneiro foi permitido sair fora da caverna. Olha só, até então o mundo dele era uma caverna. E antes disso só sombras. Quando ele sai da caverna, qual a surpresa dele é não ver que existe uma infinidade de espaço livre e que tudo é iluminado por uma bola gigante no céu, que é o sol. E aí toda aquela realidade, que era só a caverna em que ele vivia, se desfaz. E que existe muito mais coisas além da caverna. É permitido então a ele que volte para dentro da caverna, mas você já sabe o que acontece. Quando você sai para um ambiente muito claro, iluminado num dia de verão, e ao retornar para um ambiente bem mal iluminado, você praticamente fica cego. E ele volta para dentro da caverna gritando, dizendo as maravilhas que ele havia visto. Porém, por estar escuro, tropeça em uma pedra e cai. Ele é tido como um tolo pelos seus amigos, que estão ainda presos lá dentro. Como alguém pode dizer que existe tudo aquilo e não consegue nem se manter em pé? É a mesma coisa quando você passa a estudar um assunto e você descobre algo a mais e vai tentar explicar para as outras pessoas que não estudaram sobre aquele assunto. Talvez lhe faltem palavras, talvez lhe falte o dinamismo de poder ensinar corretamente esse conhecimento, e seus amigos vão lhe chamar de tolo, vão chamar de bobo. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Apesar de eu, dos meus 44 anos, e ser engenheiro, ser professor universitário, eu cometia umas gafes por acreditar que eu era o senhor detentor de todo o conhecimento. E algumas custaram bem caro. Quando em 2008 um amigo meu veio dizendo para mim: olha, está surgindo uma coisa legal agora, que é chamado criptomoedas e um tal de Bitcoin, você poderia investir. Que tal investir aí $100 nessa coisa? Talvez isso aí vale algum dinheiro no futuro. E olha eu, na minha extrema ignorância, fechado nas minhas sombras, dizendo: olha, isso aí não tem lastro econômico, quando isso aí gera dinheiro. E não percebendo como funcionaria as criptomoedas, eu simplesmente não investi. E bom, hoje um Bitcoin vale R$240 mil. Olha que burrice que eu cometi. Então, na verdade, muitas vezes nós passamos por essa mesma burrice. E onde está essa maior burrice da nossa vida? A partir do momento que a gente passa a acreditar fielmente em qualquer coisa que é dita em Facebook, WhatsApp e Twitter. A primeira coisa que tem que perguntar é: quem está falando isso? Eu conheço essa pessoa? Eu sei que é uma pessoa de confiança? Ou é somente alguém, um conhecido ou um suposto médico? Porque é muito fácil criar-se uma história, uma sombra, e é muito mais difícil provar que essa sombra não é assim. Gasta-se pouquíssima energia, pouco tempo para criar uma história. Mas para desmascarar essa história, leva-se muito tempo e muito gasto. Vocês se lembram da grávida de Taubaté? O rebuliço da história? O quanto ela foi divulgada? Hoje você fala: poxa, é inverossímil, né? O tamanho da barriga dela. Que estranho, né? E assim no nosso dia a dia. Vamos dar um exemplo mais prático? Saiu agora recentemente a inflação no Brasil deste ano, fechado o ano 2021 para 2022, foi de 10,5%. Ou seja,
todos os produtos ficaram 10,5% mais caros. Agora me pergunta, você faz compras? A mesma quantidade de compras que você fazia no ano passado, para esse ano, você paga a mesma coisa ou você paga só 10% a mais? Se você pagava 100, você paga 110? Não. Garanto para você que você está pagando mais. Por quê? Porque na verdade a gente está falando do valor que é a média. E esse número é uma média justamente, propositalmente, para minimizar o impacto real que aquela inflação, ou seja, aquele perca de poder de compra, faz na sua vida. Porque a inflação real, em alguns casos, oscila em torno de 36%, 40%. Depende do que a pessoa compra, depende de quanto mais caro aquilo que ela comprava estava. E novamente, as pessoas jogando sombras para tentar nos enganar. E a maior sombra engantada, a maior sombra lançada é justamente essa dicotomia que nós temos hoje entre esquerda e direita no país. Porque na verdade, a discussão não é se é esquerda e direita. A discussão é: o Estado está sendo bom para nós ou está sendo ruim? O Estado, do jeito que está hoje, é péssimo. Não interessa se é da direita ou da esquerda. O Estado é péssimo. Ele faz mal. Ele é grande. Ele é caro. Ele é custoso. Ele é ineficiente. Só que todo mundo que está entrando hoje discutindo está falando em: olha, vamos manter o status, ou vou aumentar, vou dar emprego do Estado, ou seja, mantendo a mesma situação no mundo. Pouquíssimos são de dados que falam que vão diminuir o Estado. Mas será que eu estou correto com o meu pensamento? Bom, cabe a você estudar, sair da sua caverna e pensar se o que eu estou dizendo é verdade ou não. No nosso dia a dia, nós muitas vezes deixamos passar oportunidades porque nós acreditamos que aquilo não é verdade. Eu me lembro, assistindo os canais do Thiago Nigro, do Bruno Perini e tantos outros desse mundo financeiro, que ele sempre fala: você pode começar a investir a partir de R$50. Você pode guardar dinheiro, uma partezinha do seu salário. E eu falei: nossa, mas como é que a gente pode guardar uma parte do meu salário para poder fazer isso, né? É tão difícil, tem tanta conta, né? E aí eu parei para falar: não, pera um pouco. É possível sim, porque eu posso deixar de gastar alguma coisa hoje para que isso vire um benefício, para que eu possa gastar mais lá no futuro. E talvez até diminuir a quantidade de trabalho que eu faço lá no futuro. Então, na verdade, eles estavam certos. E eu parei para estudar isso e eu vi que de fato eles estavam muito certos. E errado estava eu, que achava que se eu trabalhasse minha vida inteira, eu teria meu salário, depois minha aposentadoria e estaria bem. E, na verdade, não é nada disso. Pelo contrário, eu teria que estudar pro resto da minha vida sobre como gastar meu dinheiro, a melhor forma de gastar o meu dinheiro e como guardar meu dinheiro. Então, veja como isso nos remete totalmente a essa questão de estar preso numa caverna e estar preso dentro dos nossos conceitos preconcebidos. Isso é tão interessante que foi utilizado em vários filmes, em livros também. Por exemplo, Matrix. Matrix, Neo está preso dentro de uma realidade, quando na verdade você sabe pouco dela, você está sendo manipulado, é uma simulação. E você vai saindo de uma camada para outra até chegar na realidade nua e crua de que você não está mais na simulação. Não, eu não assisti o último filme, não sei se vocês mudaram a história, mas eu estou considerando a história do primeiro filme só e basta para mim. Ou no caso do livro de Nárnia. Vocês devem ter visto, né? Visto até o filme, ou para quem lê os livros de Nárnia, sabe que na realidade, desculpa o spoiler, as crianças estão mortas. E elas só se tomam conta disso quando elas finalmente vão para o reino de Aslan. Quando elas conseguem fugir daquele reino de sombras onde elas estavam. E assim é. Quanto mais estudarmos, mais podemos escapar das sombras, mais podemos escapar da caverna e mais próximos estamos da realidade de como funciona o nosso universo. Só que eu deixo um aviso. A inteligência é uma bênção e uma maldição. E isso a gente vai discutir mais adiante.
Se você gostou do nosso vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seus comentários e se inscreva no canal e ative o sininho. Isso ajuda o algoritmo do YouTube a identificar que o conteúdo apresentado é bom e que vale a pena apresentar para novas pessoas.